Olá, queridos alunos dos sextos anos do CAIC São João. Estamos aproveitando esta oportunidade para poder orientá-los quanto à resolução dos exercícios desta semana da plataforma da Prefeitura. O tema dessa semana é tecnologia na educação. Tantos mecanismos, tantos meios tecnológicos podem ser utilizados para facilitar o seu aprendizado. Vamos ver então qual a melhor maneira de resolver cada questão. Eu vou ler aqui rapidamente e orientá-los de qual o caminho mais fácil a seguir para chegar à resposta ideal. Na primeira questão do sexto ano, se traz dois textos. O primeiro texto fala do trabalho do historiador. O historiador é aquele que faz a pesquisa, que vai atrás dos materiais, que a gente chama em história de fontes históricas, para descobrir informações sobre aquele assunto que ele está pesquisando, que ele está querendo saber. Esse é o primeiro texto. Ele cita até alguns tipos de fontes. Depois vem um segundo texto que fala sobre um processo de exumação que foi feito há alguns anos atrás, há mais ou menos há 8 anos atrás, por uma pesquisadora da USP que exumou os restos mortais de Dom Pedro I, da sua esposa, a Dona Leopoldina, para poder descobrir mais informações sobre como eles eram, como eles viveram, e através desse processo de exumação e de pesquisa, ela descobriu que muitas histórias que contavam eram verdadeiras mentiras, certo? Ou seja, contava-se que o Dom Pedro tinha empurrado a Dona Leopoldina na escada e que ela teria fraturado uma costela, e descobriu-se através dos exames feitos que nada disso aconteceu, porque não havia nos restos mortais da Dona Leopoldina nenhuma costela quebrada. Então, muitas coisas que se contava, que se afirmavam nos bastidores da história, não eram verdade. Muito bem. Logo em seguida vem a primeira questão dessa atividade, a primeira pergunta dessa atividade. Ele quer saber das alternativas que tem ali, quais são realmente corretas no que tange ao trabalho do historiador. Então a gente não pode esquecer do seguinte: o historiador ele só pode publicar um texto, um livro, um artigo falando sobre um determinado assunto que ele pesquisou, se ele foi realmente atrás de fontes, de materiais, comprovou que essas fontes são verdadeiras, porque elas também podem ser fontes falsificadas, e em seguida ele fazendo a atestação de que aquele material é verdadeiro, que tudo que ele encontrou realmente ocorreu, foi escrito por quem diz que foi escrito, ele vai então publicar a sua descoberta. Muitas vezes o historiador não consegue sozinho chegar a determinadas conclusões. Para isso, ele precisa do auxílio, do apoio de outro profissional, de outra área, de um arqueólogo, de um paleontólogo, de um geógrafo, de um estudioso de línguas. Portanto, há uma necessidade de buscar auxílio em outras ciências, em outro conhecimento, para que ele possa, então, concretizar a sua pesquisa com total veracidade, ou seja, ter certeza que tudo aquilo que ele descobriu realmente é verdadeiro. Então, baseado nessas informações, de que o historiador precisa de materiais e precisa de ciências que auxiliem na pesquisa, no trabalho de pesquisador, você já consegue matar qual alternativa é a correta. Ainda nessa mesma primeira pergunta, tem uma segunda questão, que pergunta quais foram os meios que a família real, que a pesquisadora da USP utilizou para fazer os devidos exames nos restos mortais da família imperial brasileira. Família imperial, diga aqui, Dom Pedro I e sua esposa, a Dona Leopoldina, e a sua segunda esposa também, a Dona Amélia. No YouTube, vocês encontram uma série de vídeos que falam sobre isso. Tem lá a exumação
da família imperial brasileira. E lá tem vários vídeos mostrando detalhadamente o trabalho que foi feito. Claro que para você fazer esses trabalhos detalhados, você tem que passar os restos mortais por equipamentos extremamente sofisticados. Então ele cita ali uma série de equipamentos que que foram utilizados, né, para estudar a família imperial brasileira. Busque são aqueles equipamentos que são considerados assim, os mais modernos, aqueles que são os mais eficazes, mais precisos. Muitas vezes a gente tem a gente mesmo em casa teve alguém que foi lá fazer esses, foi preciso ir até a clínica fazer esses exames e muitas vezes teve que pagar até caro para fazê-los. Das opções, busque saber, perceba quais são os instrumentos mais sofisticados, os mais modernos que tem para fazer exame. Foram esses equipamentos que foram utilizados para fazer da família imperial brasileira, os exames nos restos mortais da família imperial brasileira. Vamos para a aula 2, a questão 1. Novamente ele fala das fontes, os tipos de fontes que o historiador utiliza. É muito fácil, gente. Você começa, para você matar esse tipo de questão, você olha a primeira fonte. Ele cita ali a fotografia. A fotografia é uma fonte material. Nela não tem nada escrito, porque escrito seria uma certidão de nascimento, uma certidão de óbito, uma carta. Então, a opção aonde começa falando sobre fonte material já é o caminho para você responder a questão. Eu acho que o resto agora é só dar uma olhada e ver a sequência correta. Vamos para a aula 3. Muito fácil. Tem aí uma imagem pintada por um brasileiro chamado Pedro Américo, né, um paraibano chamado Pedro Américo. Esse quadro foi pintado quase 70 anos depois da independência do Brasil. Claro que ele dá uma melhorada na imagem, né? Ele faz um quadro todo pomposo, porque a cena real não foi assim. Vocês vão estudar isso com calma lá no 8º ano. Mas ele pede para você descobrir o que está sendo mostrado na imagem, de acordo com as frases que estão logo abaixo. Então vamos pegar a primeira frase, que fala sobre o riacho do Ipiranga. Olha lá na imagem. Na imagem, o riacho do Ipiranga está representado pela letra F. Então, F já é a resposta do primeiro parênteses aí, da primeira frase. A primeira frase se refere ao riacho do Ipiranga, está lá no desenho. E assim você vai olhando a frase e vai vendo o que cada letra está representando. Aí você vai matando a charada, você vai fazendo a associação, vai colocando a letra, vai encaixando a letrinha de acordo com a informação que está na frase. É facinho. Do mesmo jeito que você olhou o riacho do Ipiranga e olhou lá, a frase fala sobre o riacho do Ipiranga. Você olhou lá no quadro, o riacho está pintado lá e em cima está a letra F. E a casa representada, que letrinha que é? Aí você coloca a letrinha na frente. Depois é só assinalar lá embaixo a sequência de letras que você achou correta. Muito fácil, né? Muito bem, pessoal. Essas são as questões de história desta semana. Muito fáceis, não é verdade? Se tiverem ainda alguma dúvida depois dessas orientações, é só mandar mensagem no Zap, que já está lá no grupo, como vocês têm que entrar em contato comigo. E na próxima semana a gente se fala. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.